Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas que quer dar voz a você, torcedor tricolor. Fica aí que está começando o Resenha Express, segunda edição, com informações de Fluminense e também opinião. É isso aí, galera. Resenha Express voltando e eu peço carinho de vocês para não se esquecerem de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like. Fazendo isso, você diz ao YouTube que esse conteúdo é bom, ajuda a engajar, então dá essa moral pra gente. Pedir também para que vocês não esqueçam nunca também de deixar o hype nesse vídeo, hypando esse vídeo. Você faz esse vídeo ser distribuído para mais pessoas. O hype é muito fácil, você puxa o comentário pro lado, clica em hypar, é gratuito e vocês nos ajudam, né, a crescer muito fazendo isso daí. Galera, vamos começar com as informações sobre o Fluminense, né? E a gente vai trazer aqui uma informação trazida pelo jornal O Dia, tá? Sobre a estratégia do Fluminense para contratar o seu novo técnico. A gente vai começar aqui com o jornal O Dia trazendo a informação de que o Fluminense se reúne para debater perfil e não tem pressa para definir o próximo técnico. Tá dizendo aqui, ó, dando sequência, a demissão de Renato Gaúcho pegou o Fluminense de surpresa, como eu já tinha trazido mais cedo, né? E aí vai falando aqui que o presidente Mário Bittencourt, o diretor Paulo Angione e mais membros da diretoria se reuniram nesta quarta para iniciar a busca por um substituto. De acordo com o GE, o grupo também chegou a se reunir rapidamente no Maracanã. Até o momento não há um nome ou perfil definido. Não existe a possibilidade de reconciliação com o Renato. O cenário da saída do Renato é diferente. Por exemplo, da demissão do Fernando Diniz, quando o Fluminense tinha apenas 6 pontos no Brasileiro e ocupava a lanterna. Em oitavo lugar, com 31 pontos e na semifinal da Copa do Brasil, que será disputada em dezembro, a diretoria tricolor vê margem para analisar com mais tempo as opções no mercado. E aí, galera, eu queria trazer aqui uma outra informação para vocês sobre isso, tá? Essa informação aqui é do Resenha. O Dia trouxe essa informação que o Fluminense se reuniu, né? A gestão de futebol do Fluminense se reuniu para definir um perfil de treinador e já estavam soltando aí nas redes sociais que o Fluminense já negociava com o Cuca. E isso gerou muita confusão. A gente sabe como é complicado essa questão do Cuca. Levanta debate ideológico, levanta conflitos, né, entre os torcedores, enfim. Eu procurei, né, me informar, primeiro, se o Fluminense realmente estava procurando o Cuca, e segundo, se o Cuca estaria no perfil de técnico que o Fluminense busca. Resposta que eu tive: no momento não há nenhum contato com o Cuca, zero contato com o Cuca. E a segunda resposta que eu obtive é: o Cuca, tecnicamente, está sim num perfil que a diretoria do Fluminense gostaria de contratar. Mas o Cuca traz com ele problemas que todo mundo sabe da vida pessoal do Cuca, que inviabilizaria a sua contratação nesse momento. Se for uma pessoa de dentro do clube que me trouxe essa informação, tá? Uma pessoa que trouxe informação para mim, uma pessoa que eu acredito confiança, pessoa que já me deu outras informações. Essa é uma das poucas fontes que eu falo que, olha, quando fala eu realmente me sinto à vontade de dar informação. Então, assim, o que essa pessoa me disse foi isso: olha, o perfil do Cuca, tecnicamente falando, é o perfil que o Mário quer, perfeito, que o Fluminense gostaria. Mas o que o nome do Cuca traz para além da questão técnica, e todo mundo sabe disso, não vou ficar levantando polêmica aqui, inviabilizaria agora essa negociação. Porque o que eles estão tentando no Fluminense agora é dar uma pacificada no ambiente. E para pacificar o ambiente, você só tem um jeito. Fazer com que os atores políticos se entendam. Se você contrata o Cuca, você promove uma grande divisão dentro da torcida do Fluminense, algo que a diretoria não quer nesse momento, até porque o ambiente atual é um ambiente político. Vamos ter eleições agora. Então, tem todo esse arcabouço, todo esse bojo de problemas que dificultaria muito uma contratação do Cuca. Porque para você contratar o Cuca, você tem que bancar a contratação do Cuca. E para você bancar a contratação do Cuca, o ambiente tem que ser um ambiente favorável. E o ambiente não é favorável para isso. Então, somando a desistência do Renato, que causou um baque na diretoria do Fluminense, o Mário ficou muito chateado com a saída, com o que o Renato fez. Foi visto como algo que não teve consideração, essa que é a verdade. E então, a contratação do Cuca, informação que eu obtive, ela não é cogitada por conta do pacote Cuca, que todo mundo sabe, traria muitos problemas. Não estou aqui fazendo juízo do valor de nada. O meu trabalho aqui no Resenha é falar sobre futebol, sobre Fluminense, e eu foco nisso. Mas
não dá para negar que tem essa questão. Então, essa questão é muito séria e dificultaria uma contratação do Cuca. Então, essa é a informação que eu tenho. Isso quer dizer que o Cuca não vai vir? Não. Isso não quer dizer que não estou afirmando que ele não vai vir. Estou falando que a informação que eu tenho é que é uma negociação pouco provável. Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. E realmente, se você parar para analisar, seria um problema realmente para o momento. Eu acho que o Cuca não é um nome para, na minha opinião, aqui dando a minha opinião, o Cuca não é um nome para esse momento. Tá? Não é um nome para esse momento, porque vamos ter muitos problemas se contratarmos o Cuca. Tá? Muitos problemas mesmo. Inclusive dentro da torcida. Inclusive dentro do clube. A coisa vai ficar muito ruim. Então, assim, não acho que é um momento para isso. Tá? Fica aqui a minha posição, também a minha opinião a respeito disso. Sobre Renato Gaúcho, rapaz, é brincadeira o Renato Gaúcho, né? Ele perde, né? Ele perde, mas não perde a pose, né? Renato nunca perde a pose. Que decepção com o Renato Gaúcho, né? Um cara que foi meu ídolo na infância, lá em 1995, aquele gol de barriga. E aí eu comecei a participar de coletiva com ele, olhei para aquele cara e falei, pô, esse cara aí já foi meu ídolo. E aí quando eu começo a participar da coletiva com ele, rapaz, eu comecei a me decepcionando, até que chegou o ápice ontem da decepção, né? Uma generalização, tratando todo mundo que produz conteúdo em rede social como se fossem incapazes, como se o problema fosse a rede social. Eu queria perguntar ao Renato, já que ele diz que a rede social é o problema, o que tu pretende fazer, Renato? Você apoia quem cala a rede social? Você apoia quem cala a boca das pessoas? A rede social, ela gerou um mercado de trabalho muito grande. Ela tirou muitas pessoas do ostracismo, da miséria, pessoas que não eram ninguém, hoje têm um emprego, um trabalho por causa da rede social. Agora, nada na vida é perfeito. Tem pessoas que se excedem, como tem pessoas que fazem um trabalho honesto. Eu acho que eu faço um trabalho honesto aqui. Agora, vai ter o cara que vai se exceder. E isso sempre existiu, independente de rede social. Mas ele fez questão de, mais uma vez, colocar em prática aí os seus objetivos, né? O motivo pelo qual ele disse que saiu, né, do Fluminense. Ou seja, o Renato Raiz, né, virou Renato Nutella. Ele fala que, infelizmente, não conseguimos avançar na Copa Sul-Americana. Está falando aqui, né? Gostaria de agradecer ao Mário Bittencourt pelo grande trabalho, Paulo Gione, diretoria, grupo de jogadores, que vem fazendo um ano fantástico. Muito obrigado à imensa torcida do Fluminense, que ela não se deixa influenciar por meia dúzia de gênios, que acham que sabem tudo, mas, na verdade, estão destruindo o futebol. Ou seja, os gênios que ele está se referindo é a mim, aos companheiros, colegas que produzem conteúdo de Fluminense. Né? Só que os mau caráter, os caras que produzem trabalhos ruins, os caras que não prestam, eles têm em todos os lugares. Todos os lugares eles têm. Mas também tem os caras bons, tem os caras corretos, tem os caras retos, tem os caras que produzem coisa com qualidade. Essas pessoas também existem, senhor Renato Gaúcho. Também existem. Na sua profissão tem treinador que é desonesto, tem treinador que é mau caráter, tem treinador que se acha gênio e não é gênio. Por exemplo, você se acha gênio, não é isso? Mas imagina eu chegar pro Guardiola e falar que você tirou o Martinelli durante o jogo porque achou que o Martinelli estava cansado e depois descobriu que não estava. Genial, né, Renato? Genial também, né, Renato? Você empatando o jogo, toma um gol de empate de um adversário, você sai colocando atacante no campo, coloca 6 atacantes no campo, tira o seu meio de articulação, destrói o seu meio de campo, tira todos os jogadores do seu meio de campo, tira a Costa e bota 6 atacantes. Porque você acha que com 6 atacantes você vai pressionar o adversário para trás e vai ganhar o jogo. E aí você começa a tomar contra-ataque um atrás do outro. O adversário perdendo gol. O adversário muito mais próximo do segundo gol do que você do segundo gol. Genial também, né, Renato? Genial também você manter o Lavega e o Lescano sem nenhuma oportunidade no banco para que o Lima tenha oportunidade. Não é isso? Para que o Paulo Baia tenha oportunidade. Para que o Everaldo tenha oportunidade. E aí os garotos entram num jogo, arrebentam. Um deles é substituído na virada do intervalo e o outro garoto nem relacionado para o próximo jogo é. Genial também, Renato, o Davi, zagueiro do Fluminense, que depois do Thiago Silva e do Freitas, sendo justo, foi o melhor zagueiro do Fluminense em atuação nas partidas que jogou, faz 2 brilhantes partidas
e nunca mais também é relacionado por você. Genial, né, Renato? Genial demais, né? Enfim, o que dizer, né? Disso que eu tô colocando aqui, você também deve achar isso genial, espetacular, né? Essa sua conduta. Eu imagino que você deve achar. E o Soteldo? Esqueci do Soteldo. Soteldo, jogador com 5 contusões em 2024, em que em 2025 já bateu o recorde. 6 contusões. Você pede a contratação dele, que custa ao Fluminense 30 milhões, podendo chegar a 40, tá? Ele vem pro Fluminense, faz uma partida inteira, 2 partidas inteiras, entra durante o jogo, se contunde pra caramba, e toda vez que ele esteve em campo, o Fluminense perdeu. E ele não apresentou absolutamente nada. Genial, né, Renato? Você é gênio. Agora eu, que produzo conteúdo aqui, que produzo documentário exaltando a história do Fluminense, né, que me divido com o meu trabalho, com o canal, e o canal, hoje, graças a Deus, ele se banca, mas ele não é nem perto de nem 1% daquilo que eu tenho de rendimento na minha vida. Eu tô aqui por amor. Eu defendo o Fluminense por amor. E essa é a minha diferença, é a diferença de mim para você. Será que você ama alguma coisa na vida, de algum time na vida? Algum time de futebol? Será que você ama mesmo o Grêmio? Será que isso é verdade? Porque o que você fez com o Fluminense... A verdade, galera, é o seguinte, que se o Fluminense for rebaixado, eu vou chorar. Se o Fluminense perder um título, eu vou chorar. Se o Fluminense for eliminado como ontem, eu vou passar a madrugada com dificuldade de dormir. O Renato, com certeza, deitou no travesseiro dele e apagou. Tá nem aí pro Fluminense. E que essas atitudes desses caras sirvam para que nós, que somos torcedores do Fluminense de verdade, possamos refletir sobre tudo isso. Sobre essa atmosfera do futebol. Porque nós amamos o Fluminense. E esses caras não. Ganhando 1.700.000, fazer esse tipo de discursinho, invalidando pessoas que amam o Fluminense de verdade, é mole. Muito mole, né, seu Renato Gaúcho? Muito mole, né? Enfim. Para fechar o Resenha Express de hoje, a gente vai fechar aqui com um cara que está cogitado a voltar para o Fluminense. Eis que ele tá aí, ó. Cogitadíssimo, mas calma, galera. Não é para ser treinador a princípio, tá? Abel Braga é comentado para retornar ao Fluminense. Segundo o Globo, segundo o Globo noticiou, Abel vem ganhando força nos bastidores do clube carioca. Aposentado desde 22, ele poderia voltar no Flu na função de diretor técnico. Acho sensacional se o Abel fosse diretor técnico. Eu, inclusive, cogitei esse nome do Abel há uns 2 meses atrás. Cogitei o nome do Abel, que é justamente o que falta no Fluminense, um diretor técnico, não o Mário ficar exercendo essa função. Ainda assim, há a possibilidade de assumir como treinador, não foi descartado. Sou contra ele ser treinador, mas diretor, coordenador, sou totalmente favorável. Totalmente favorável. Falta justamente isso no Fluminense. Um cara como o Abel, como coordenador, diretor técnico. É essa figura que tem que estar no vestiário, não é a figura do presidente do clube. Essa figura tem que estar no vestiário. Eu acho que isso daí já é uma arquitetura para que utilizem o nome do Abel numa possível chapa do Matheus Montenegro. Acho que isso aí já é política. Já é uma tentativa do Matheus de pegar um grande nome, juntar ele e botar para ascender na campanha dele. Esperem os próximos dias que a gente vai saber se isso que eu estou falando faz sentido. Galera, antes de fechar, eu queria convidar todo mundo que está aí. Hoje a gente vai ter uma live importante aqui no canal. Eu sei que o momento é difícil, mas também é momento de a gente falar de futuro do Fluminense. E hoje a gente vai receber a Demara Reis, às 20 horas. Vamos fazer uma sabatina com o Ademar Reis, né, candidato à presidência do Fluminense. Estaremos ao vivo, eu e Sérgio Moretti, aqui no Resenha e lá no canal Vamos Tricolores. Os 2 canais vão transmitir simultaneamente, né, a sabatina aqui, a live às 20 horas com a Ademar Reis. Fica o convite a todos aí a participarem às 20 horas. Aguardamos vocês aqui. Vai ser uma sabatina mesmo. Perguntas objetivas, né, pro candidato Ademar Reis, pré-candidato Ademar Reis. Tá bom, galera? Então esse foi o Resenha Express. Saudações tricolores. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Até a live de mais tarde, 20 horas. Valeu.